No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Vamos continuar falando sobre o caso que aconteceu na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, agressão ontem à noite do vereador do esposo da vereadora Juliette Nites contra o assessor parlamentar do vereador Peruca, o Samuel Siqueira Santana Rodrigues. E o porquê da não intervenção do vigia, que estava próximo ali e que virou também assunto nas redes sociais e na Rádio Menina. O vigilante da Câmara de Vereadores, o seu José Cioravante, está conosco. Ele é integrante da empresa Lince, empresa terceirizada, e também quer, obviamente, fazer a sua defesa. Seu José, bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, ouvintes. Bom dia, o Adilson. Agradecer o elogio do Adilson aí para mim e a sinceridade dele, porque a sinceridade é coisa que vem de berço dos gaúchos, né? Muito agradecido. Só dizer pro Adilson que segurança é diferente do que se fala. Eu tenho 60 anos, tenho quase 100 quilos. O homem é instrutor de arte marcial. Qual a atitude que se toma sendo uma pessoa sensata numa situação dessas? A formação que eu tenho e o contrato que a nossa empresa tem é segurança patrimonial. E nós tínhamos dentro do recinto a polícia militar, nós tínhamos até pouco tempo, não sei se naquele exato momento nós tínhamos pessoal da GM, então eu não tinha por que me preocupar com isso. E outra coisa, eu só devo de agir numa situação dessas, isso é o treinamento que nós temos, se for uma situação de risco eminente. Aí entra a excludência da ilicitude. Aí eu posso agir. Outra forma, não. Eu não tenho como interferir numa agressão de um cidadão desses, que tem o preparo e o treinamento que ele tem, e eu com os meus 60 anos aqui, com o cabelinho branquinho, louco para me aposentar, como é que eu vou dar uns pulos com esse homem? Se ele bateu num, ele vai bater em mim também, isso é lógico. Mas não vem o caso, eu não precisava intervir porque não havia esse risco no momento. Seu José, eu lhe entendo, seu José, me ouça um pouquinho, né? Eu lhe entendo, né? E as palavras que usei aqui podem ter sido um pouco mais fortes, mas claro, né? Todo o meu respeito para com a sua pessoa e certamente numa situação dessas o senhor não deveria estar atuando neste local, então, que até então era para ser um lugar de respeito para com todas as pessoas. No momento em que a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, de uns tempos para cá, começou a ter agressões ou ameaças desse tipo, então vamos tirar o seu José, vamos colocar o seu José num lugar mais calmo e vamos colocar na Câmara de Vereadores um lutador de MMA. É isso que tem que fazer. Tem que botar um cara lá, um Rambo, né, porque só aparece lá os caras fortão, né, pra brigar, não aparece nenhum outro de 60 anos pra ficar equilibrado, né, seu José? Só aparece os caras fortão da sua idade pra ficar pelo menos ali, né, no mano a mano, não aparece. Então, aqui, ó, aí eu não tinha conhecimento de fazer a diferenciação, obviamente, até perguntei, e a Morgana, que é a nossa produtora competentíssima, já foi atrás. Então, para não confundir, eu já vou deixar o senhor continuar falando e também o Osmar. O assunto aqui, ó, muita gente ainda se confunde quando o assunto é a diferença entre as funções vigia, vigilante e segurança. Embora pareçam semelhantes, na prática, as principais distinções estão no tipo de atividade exercida por cada um. O vigia é a figura responsável pela atividade de guarda e zelo do patrimônio. A função não exige especialização. Além disso, o profissional não utiliza armamento e não é controlado pela Polícia Federal. Entre as suas principais atividades está a fiscalização e observação de um local ou controle e entrada de pessoas e veículos. Já os profissionais de vigilância ou segurança patrimonial, por sua vez, exercem funções autorizadas, controladas e fiscalizadas pelo Departamento de Polícia Federal, exigindo, para tanto, alguns requisitos específicos para a função. A atuação do vigilante se destina principalmente a inibir, dificultar e impedir qualquer situação de risco, zelando não apenas pelo patrimônio, mas também pela integridade física das pessoas no local. Ele deve ser
ou deve estar o tempo todo alerta a tudo e a todos, como forma primordial de prevenção e demonstração de controle. Ou seja, de forma objetiva, o vigia se caracteriza por ser uma profissão mais informal e com funções menos arriscadas, enquanto que o vigilante tem a sua atividade regulamentada por lei e deve ser exercida por profissionais capacitados. Isso é o que diz a lei. O senhor está lendo o livro corretamente, mas é isso mesmo, senhor Adilson. O que ocorre é o seguinte, o que ocorre é que você só pode parar uma agressão com uma agressão semelhante ou maior. Eu não tinha a semelhante, eu só tinha a maior, e a maior era inviável, então por isso que eu não agi. Eu sei certamente outra coisa, dos riscos que ocorrem eu também sei. Como não havia risco para ninguém, eu achei que dessa forma estava correto. Então só isso, né, Adilson? Obrigado Você tem o seu pensamento, mas na prática a coisa é bem diferente, Adilson. Não é tão fácil assim. Muito obrigado, Adilson. E só dizer que a gente faz aquilo que é dentro da possibilidade e dentro do que a gente tem como conhecimento, né? São fatos que ocorrem durante toda a vida. Eu já passei por muitas delas. Não é a primeira. Tá certo. E pela idade, às vezes, a gente, né, tem que achar um bom senso, senão pode virar uma tragédia, né? Eu procurei fazer isso até porque é eu que respondo e eu não tenho dinheiro para pagar advogado e a empresa não me paga, certamente ninguém pagaria se eu precisasse. Hoje eu estaria preso e a imprensa dizendo que um vigilante despreparado a portar arma efetuou um disparo numa pessoa desarmada. Seria essa a manchete de hoje. Tá certo. Obrigado, seu José. Valeu. Um abraço para o senhor. Então, Osmar, você vai comentar, obviamente, sobre isso. Eu falo brincando, mas é a realidade, né? Tem que colocar um lutador de MMA lá dentro da Câmara, um cara que tem autorização da Polícia Federal para utilizar uma arma, tem que ter um preparo com um treinamento de artes marciais, como tem um guarda municipal, como tem um policial militar, como tem um policial civil. Mas se tem pelo que eu entendi, a função do vigia lá não é essa mesmo, de fazer a segurança, tanto que estava lá a guarda e a PM, né? Mas eu acho que tudo assim, para resumir, né? Eu acho que uma reação de qualquer das partes ali, como eu disse no início do programa, ia ser pior. Que me parece, por isso que a gente tinha que conversar, se não hoje, meio-dia ou amanhã, com o outro envolvido, me parece que ele estava querendo que reagissem, né? Então, mas esse não foi o caminho escolhido, e eu acho que o bom senso foi o caminho correto, viu, Adilson?